Senhor presidente, senhoras e senhores senadores. Senhor presidente, eu gostaria apenas de dizer que a minha relatoria se deu em função do mérito, porque como esse projeto vai à Comissão de Assuntos Econômicos, o impacto financeiro do projeto será analisado naquela comissão. Quanto ao mérito, eu não poderia deixar de entender que este abono é legítimo, sem dúvida nenhuma, é uma coisa importante para complementar o benefício da ação continuada. No entanto, eu gostaria de apenas resumir o projeto para que, inclusive, solicitar ao senador João Alberto que deixasse o projeto tramitar pelo mérito nesta comissão e que deixasse o impacto financeiro para ser avaliado na Comissão de Assuntos Econômicos. Mas ele é terminativo aqui, senadora? Ele é terminativo aqui? Ele é terminativo aqui, não. Ele vai a Assuntos Econômicos. Porque ele não foi... é terminativo aqui, senadora Lúcia Vânia. Então, ele tem razão. O projeto de lei do Senado, número 165 de 2010, de autoria do senador Monsanta, institui o pagamento de parcela adicional a título de abono natalino aos assistidos pelo benefício de prestação continuada, mediante a inclusão do parágrafo 9 e 10 do artigo 20 da Lei 8.742, de 7 de dezembro de 1993, Lei Orgânica da Assistência Social. A proposição também estende aos benefícios da renda mensal vitalícia o direito de receber o abono. Estabelece também que a despesa decorrente da criação do benefício será custeada pelo orçamento da Seguridade Social e que o aumento da despesa proveniente da criação do novo benefício será compensado pela margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado, explicitada na Lei de Diretrizes Orçamentárias, referente ao exercício em que a proposição ora em exame entra em vigor. A cláusula de vigência prevista no artigo 4º determina que a lei entre em vigor no dia 1º de janeiro do ano subsequente ao da sua publicação. Na justificativa do projeto, o senador Monsanta ressalta o fato de que, diferentemente do que acontece com os trabalhadores formais, os assistidos pelo benefício de prestação continuada e pela renda mensal vitalícia vivem, nessa época, seu pior momento. Tal situação seria causada pelo aumento dos preços resultante da exploração comercial das festividades. Ainda segundo o autor da proposição, a concessão do abono natalino para esses beneficiários constitui uma estratégia de recuperação da autoestima dessas pessoas, questão fundamental para o efetivo exercício da cidadania. Na Comissão de Direitos Humanos e Cidadania, CDH, a matéria foi aprovada em sessão do dia 24 de novembro de 2010, sob a relatoria do senador Paulo Paim. O projeto de lei do Senado número 79, de 2011, do senador Antônio Carlos Valadares, que altera a Lei 8.742, de 7 de dezembro de 93, para instituir o abono anual para os beneficiários do benefício de prestação continuada, pago pela assistência social, é no mesmo sentido do antecedente, diferenciando-se apenas na forma, pois promove o acréscimo do artigo 20A na Lei 8.742, de 1993, pela mesma finalidade legislativa. O artigo 3º dessa proposição estabelece que o abono anual somente passará a vigorar e gerar efeitos pecuniários a partir da aprovação da previsão de dotação orçamentária específica na Lei Orçamentária Anual. Na Comissão de Direitos Humanos e Cidadania, CDH, a matéria foi rejeitada na sessão de 11 de dezembro de 2012, sob a relatoria do senador Paulo Paim, em face da aprovação do projeto de lei do Senado, número 165 de 2010, antes referido. Ainda no âmbito da CDH, foi aprovada a emenda de redação para dispor que os parágrafos 9º e 10º sejam remunerados como 11 e 12 do artigo 20 da Lei 8.742, de 7 de dezembro de 1993, Lei Orgânica da Assistência Social. Não foram oferecidas emendas ao projeto nessa Comissão de Assuntos Sociais. Análise. Nos termos do artigo 90, inciso 1º, combinado com o artigo 100, inciso 1º do Regimento Interno do Senado Federal, compete à Comissão de Assuntos Sociais discutir e votar, em caráter terminativo, os projetos de lei ora em discussão.
Alterações promovidas na Lei Orgânica da Assistência Social, LOAS, insere-se no campo da Seguridade Social. Normas com esse conteúdo estão entre aquelas de iniciativa comum prevista no artigo 61 da Constituição Federal. Cabe ao Congresso Nacional legislar sobre o tema nos termos do artigo 48 da mesma Carta. Observados esses pressupostos, a proposição está desprovida de vícios de inconstitucionalidade ou ilegalidade no que se refere aos seus aspectos formais. No mérito, é importante ressaltar que o artigo 20 da Lei nº 8.742, de 1993, define o benefício de prestação continuada, BPC, como a garantia de recebimento de um salário mínimo mensal à pessoa com deficiência e ao idoso que comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção ou de tê-la provida por sua família. A proposição em análise acrescenta uma parcela do BPC a título de abono anual a ser paga no mês de dezembro. Trata-se de reforçar a assistência garantida, inclusive constitucionalmente, a um segmento que se encontra entre os mais vulneráveis da nossa sociedade, pois não tem meios para manter sua subsistência e ainda enfrenta os desafios próprios das pessoas com deficiência ou daquelas em idade avançada, como bem frisou a Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa. No que se refere ao custeio do abono anual para os beneficiários assistidos pelo BPC, lembro que o artigo 203 da Constituição Federal dispõe que a assistência social será prestada a quem dela necessitar, independentemente de contribuição à Seguridade Social, e tem por objetivos: não há como assegurar pela via legislativa o pagamento de gratificação natalina a todos os trabalhadores, servidores e demais segurados da Previdência Social, seja qual for o regime previdenciário, e negar aos pobres, principalmente os idosos e deficientes, um benefício que todos os outros já têm. A República Federativa do Brasil tem como fundamentos, dentre outros, a erradicação da pobreza e a redução das desigualdades sociais, a promoção do bem de todos sem preconceitos ou qualquer outras formas de discriminação. Tratam ambas as proposições de medida de grande alcance social, que propiciará a equiparação de direitos e construção de uma sociedade mais solidária, que é também um princípio constitucional a ser perseguido. Destacamos ainda que a proposição observa os critérios que a Lei Complementar número 101, de maio de 2000, a Lei de Responsabilidade Fiscal, reserva as proposições que estabelecem despesas a serem cumpridas pelo erário, especificamente no que diz respeito a de caráter continuado. Com efeito, como se trata de ampliação de despesa pública, em seus artigos 2º e 3º, o projeto prevê, para atender aos ditames legais, a designação de fonte de recursos necessária ao custeio de elevação de despesas, que certamente advirá da implantação do abono proposto. Estabelece, ademais, que os efeitos da aprovação desse projeto somente irão se concretizar no exercício seguinte ao do início de sua vigência, a fim de que o orçamento anual imediatamente posterior possa promover as adequações exigidas pelas leis orçamentárias. Nos termos, nos posicionamos pela aprovação do projeto na Lei do Senado número 165 de 2010, com a emenda de redação da CDH e, em consequência, pela rejeição do projeto de lei do Senado número 79 de 2011, e fica prejudicada em face da aprovação da primeira proposição. Será necessário, porém, apresentar mais uma emenda de redação para corrigir a referência interna constante no artigo no antigo parágrafo 10 e agora 12, que fazia referência ao parágrafo 9, mas que alterou o parágrafo 11 em virtude da aprovação da emenda número 1 do CDH. Em face do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei do Senado número 165 de 2010, pela aprovação da emenda número 1 do CDH, pela rejeição do projeto de lei do Senado número 79 de 2011, com a seguinte emenda de redação: desse ao parágrafo 12 do artigo 20 da Lei 8.742, de 7 de dezembro de 2013, nos termos do projeto de lei do Senado número 165 de 2010, a seguinte redação: o abono natalino referido no parágrafo 11 será estendido aos beneficiários da renda mensal vitalícia. Este é o relatório, senhor presidente.
Senador João Alberto. Eu peço vista, senhor presidente. Vistas coletivas, senhor presidente. Eu mantenho. Eu queria só, senhor presidente, antes de Vossa Excelência conceder vistas, indagar o senador João Alberto e os demais senadores, se é possível, do ponto de vista regimental, senhor presidente, encaminhar esse projeto, já que ele é terminativo nessa comissão, para que, antes de ser apreciado terminativamente pela comissão, em caráter definitivo, que ele possa ser apreciado pela CAI, para exatamente poder avaliar o impacto econômico dessa medida, porque ela me parece de altíssimo conteúdo social. E talvez, após uma manifestação da CAI sobre o impacto econômico, nós tivéssemos mais elementos para tomar uma decisão, podendo aí, nesse caso, até ser favorável em função do alto alcance social do projeto. Respondendo, eu concedo o pedido de vista coletiva ao senador João Alberto Miranda, mas Vossa Excelência ou qualquer um outro membro aqui pode requerer no plenário que esse projeto vá para a Comissão de Assuntos Econômicos. Aí eu penso que atenda ao requisito que Vossa Excelência, a condição que Vossa Excelência está colocando. Presidente, eu tenho dúvida, até se constitucionalmente é possível nós aprovarmos esse projeto. Porque aumenta despesas, presidente. Não, quanto à constitucionalidade, ele está ok. Não. Então, até constitucionalmente, eu quero ver o projeto, justamente eu quero o impacto financeiro e olhar a parte constitucional. Vossa Excelência tem eu peço um pedido a vista do de projeto. vista coletiva. Né? Exatamente. E aí, ordem, senhor presidente. Só um minutinho. Se o senador Rodrigo Hollenberg ou qualquer um outro senador da comissão entender da necessidade que na Comissão de Assuntos Econômicos se avalie o impacto financeiro desse projeto, é só requerer à mesa diretora a tramitação. Pela ordem, senadora Lúcia Vânia. Acredito que a sugestão do senador Hollenberg é uma sugestão importante e eu própria vou fazer isso porque eu imaginava que esse projeto não poderia ser aprovado aqui sem que houvesse o estudo do impacto financeiro. Tanto que é constrangedor para nós, e para mim principalmente, que implementei o benefício da ação continuada, negar ou dizer que esse projeto não é importante. É um projeto extremamente importante e que precisa ser avaliado com muita delicadeza. Eu jamais entenderia uma comissão de assuntos sociais apresentar um voto negativo a esse projeto, mesmo porque esse benefício não foi reajustado na sua implementação. Hoje, ele, quando tem 2 idosos dentro da casa, um só recebe, então é uma coisa que precisa ser modernizada e essa comissão tem essa função. Portanto, agradeço a Vossa Excelência esse espaço. Pois não, presidente, só concordando com a senadora Lúcia Vânia, até porque eu fui relator na Comissão de Direitos Humanos, porque entendo que esse abono faria justiça no momento que as famílias pobres mais precisam, porque não lembrar do Natal do fim de ano, né? É um abono que eles receberiam. Dei o parecer, mantenho a minha posição, acompanho a senadora Lúcia Vânia e entendo também o que ela coloca, que seria bom que a Comissão de Economia, então, também olhasse o projeto. Pois não. Vista concedida ao senador João Alberto, senador Ciro Miranda, portanto, vista coletiva.